Vamos lá, dando sequência à nossa programação, vamos acompanhar agora uma conversa sobre boas práticas e soluções para o mercado do livro. Chama ao palco, por favor, o Júlio Cruz, sócio da Catavento, Marcos Gasparian, sócio da livraria Argumento, Samuel Seibel, dono da livraria da Vila, e Leandro Teles, sócio-diretor da livraria Leitura, que fará a mediação dessa conversa. Bom dia, bom dia. Então, sou Samuel Seibel, da Livraria da Vila. Nós vamos fazer, então, uma mesa, cada um vai apresentar alguma visão que tem sobre o que seriam as boas práticas, e depois nós vamos abrir para perguntas, se houver interesse, deixando aí seus 15, 20 minutos. Estamos aqui, não sei nem como é que eu faço com relação ao tempo, né? Quer dizer, vamos seguir aí a nossa hora, e é isso. Então, estamos aqui com o Leandro, o nosso caçula, 47 anos, está 23 anos no mercado, e é sócio e diretor comercial das livrarias Leitura. O Júlio, não sei se exige muita apresentação, ele está há 41 anos no mercado, da Catavento Distribuidora, todo mundo com certeza conhece, e, infelizmente, soube ontem que é São Paulino. Isso aqui depois encontra, mas ele insistiu que eu falasse. O Marcos Fernando Gasparian, que também está há 40 e tantos anos, 43, 44 anos no mercado, abriu com a mãe Argumento quando ele tinha 18 anos apenas, atuou na editora Paz e Terra, que era da família, com idas e vindas, mas principalmente na livraria. É advogado, administrador, mas o foco sempre foi ser livreiro, né? Eu, Samuel Seibel, sou mais velho da turma, 69 anos em breve, e estou há 21 anos no mercado. Então, de repente, eu sou o caçula disso. Eu tive uma experiência anterior também no varejo, e minha primeira formação profissional foi como jornalista por quase 10 anos. Então, vamos começar com o Júlio. Aí cada um apresenta o que vai falar e dá seguimento. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui presentes. O Júlio falou assim, olha, pode me cortar, porque se deixar o Júlio vai embora até amanhã de manhã, né? Então eu falei, pô, mas é chato, tal. Ele falou, não é nada chato. Então talvez eu tenha que fazer, né? É verdade. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui presentes. A luz está ofuscando um pouco, mas a plateia ofusca mais. Então, infelizmente, quando destrambelho a falar e vai embora, então preciso tomar um cartão amarelo, está chegando perto do horário, cartão vermelho. Samuca, por favor. A ideia é falar um pouquinho sobre consignação, a gente trocar experiências de consignação. O Samuel depois vai fazer, o Marcos também é uma coisa mais genérica. Mas o quê? Consignação é uma ferramenta, eu vivo isso desde que eu comecei a trabalhar na Catavento, com meu pai, com o seu Ramiro, e eu comecei a entender o que era a consignação, não tinha a mínima ideia do que era isso. E um breve histórico, sendo muito breve. Consignação não é uma ferramenta, né, não é um modelo muito comum na maioria dos mercados de varejo ou de atacado. Tá? Dentro do mercado editorial, é uma coisa extremamente comum, já vem de longa data. Ouvi uma historinha, que não sei se é folclórica, que foi uma criação do tempo de Monteiro Lobato. Era preciso pesquisar um pouco mais, perguntar aos universitários se é verdade. Tá? Mas é uma ferramenta largamente usada no mercado editorial. Para meu espanto também, para essa mesa, eu tive que estudar um pouquinho mais, eu ouvi comentários que não é em todo lugar do mundo que isso existe. Tá? Muitos países têm, mas muitos países não têm a ferramenta da consignação, o modelo da consignação, fiscalmente falando e na prática. Tá? Mas nós aqui, de alguma forma, utilizamos largamente. Então, um breve histórico antes não existia consignação,
As editoras começaram, anos atrás, eu não tinha nem nascido, as editoras começaram a fazer consignação inicialmente para eventos, num primeiro momento. Num segundo momento, as editoras começaram a fazer consignação dos seus lançamentos. E por que isso? Para poder dar maior visibilidade, maior agressividade no start inicial desse produto, desse SKU, desse livro. Num terceiro momento, inverteu completamente, né? As editoras querendo com que as livrarias tivessem o seu acervo, a sua cauda longa, elas começaram e são produtos normalmente de baixo giro, de baixa rotatividade, mas que só vão vender se estiverem nas livrarias, o tempo das livrarias somente físicas, tá? Elas começaram a consignar somente cauda longa, porque eram produtos baixo giro, demoravam para vender. Em vez de você fazer um alongamento no prazo de pagamento, seria muito mais interessante você trabalhar com consignação, né? E nós chegamos ao modelo de hoje, que hoje é vigente, em que se consigna de tudo e mais alguma coisa, né? Isso é uma prática, é uma praxe. Dizem as más línguas que foi o Ivão que começou isso, né? Dizem, mas foi uma prática quando ele estava na Companhia das Letras. Começou com essa forma mais agressiva de fazer a consignação, que é o modelo que está vigente até hoje e que, na minha opinião e de alguns colegas, é um modelo que a gente precisa repensar muito, reestudar e mudar, porque esse modelo que existe hoje também, na minha opinião, ele está extremamente falido. Deixa claro, não sou contra a consignação, acho que a consignação é uma ferramenta valiosa, extremamente importante, e ela tem que continuar. Mas temos que repensar isso, mas eu vou comentar daqui a pouco. E dentro desse ponto de vista, fala assim, boas práticas, rapidinho. A primeira coisa que me veio à cabeça foi me colocar na posição do outro. Hoje o pessoal dá o nome a isso de empatia, né? O porquê que editor... Então, na hora que eu me imagino editor, não sou editor, não tenho competência para isso, não tenho capacidade para isso. Na hora que eu me coloco como uma cabeça de editor, por que eu consigno? A primeira coisa, eu consigno porque eu quero ganhar share de mercado. Eu quero ganhar participação no mercado, né? A segunda coisa, o porquê que eu como editor, consignaria, é porque eu quero ocupar um espaço físico dentro das lojas de vocês, certo? Que é um espaço físico limitado, e que vocês têm o dia a dia é tentar otimizar esse espaço físico na colocação de bons produtos e que tenham o perfil do público de vocês. Então, se eu conseguir ocupar esse espaço físico que é limitado, eu ganho participação no mercado e ainda faço uma cosquinha no meu concorrente, porque eu coloco o produto, o outro não consegue colocar, né, porque o espaço é limitado. Então, tem um pouquinho dessa visão também. O terceiro motivo que eu vejo, enquanto editora, de fazer a consignação, é que, nos lançamentos, que são produtos novos, eles não têm histórico, eles são desconhecidos, mesmo que sejam autores já consagrados ou conhecidos, ou que nós tenhamos contato, e já temos um histórico desses autores, mas são produtos novos. Meu pai já dizia, né, quer dizer, eu não sou obrigado a comprar a cabeça de um editor. O editor que trabalha na editora, ele, toda vez que publica, ele, com certeza, ele vê com bons olhos. Aquilo é um filho nascendo. Muitas vezes ele sabe que comercialmente não vai ter um grande desempenho. É importante para o seu catálogo, para a sua seriedade, para aquilo que ele quer mostrar, para a cultura. E outras vezes ele sabe que comercialmente tem uma grande possibilidade, mas nunca uma certeza. A vida de editor não é nem um pouco fácil. São muitos erros e alguns acertos, tá? Então, o editor, ele, com a novidade, ele consegue colocar, com a consignação, ele consegue colocar um pouco mais agressivamente o livro no mercado físico. E o editor sabe da importância da livraria física, no sentido de fazer com que o produto esteja exposto, que o produto seja oferecido, o produto seja visível, tá? Então, eu vejo, inicialmente, essas três coisas. E tem um quarto, que é um pouquinho... existe um outro modelo chamado venda com direito à devolução. No caso da consignação, você não cria um fluxo de caixa já pré-definido, né? Então, não afeta tanto o fluxo de caixa da editora, porque se ela fizesse venda com direito à devolução, ela tinha, de repente, R$30.000 para receber daqui a 90 dias, e 15 dias antes bate uma devolução que abate e vai escangalhar todo o fluxo de caixa. Então, seriam, no meu modo de entender, 4 vantagens. Quais as desvantagens para a editora? Primeiro, na verdade, ela está financiando o mercado. Quando nós já passamos aqui por períodos inflacionários de 6%, 150%, 200%, 300%. Recentemente, tivemos um período, uma taxa de juros aí de 2,5%, 3%, certo? Mas, num período inflacionário,
É um financiamento violento que a editora está fazendo para o mercado, mesmo com alteração de preço. Então, na verdade, ela está tirando, sim, do capital dela, ela está com capital de giro, esse capital de giro ela usa para pagar toda a sua estrutura e fazer o produto, e ela está financiando o mercado, sem sombra de dúvida. Se ela joga isso no preço do produto final, cada um com as suas contas, cada macaco no seu galho. Tá? Mas é fato que ela está financiando o mercado, a editora. Então, isso é um problema. O segundo problema para a editora são as tiragens. Na hora que eu preciso fazer uma exposição de consignação, que eu sou mais agressivo, em vez de eu fazer 2.000, 3.000, que algum tempo atrás era o break-even, eu posso fazer 5.000, 10.000, 15.000, porque eu preciso da exposição agressiva, eu preciso da pilha, eu preciso de uma série de coisas. Então, ela tem que definir uma tiragem que seja permitido a colocação do produto, não como compra, mas consignado. Com certeza, essa colocação vai ser mais agressiva. E, logo depois, vem o grande dilema da editora. Eu estou vendo com os olhos dela, com a cabeça dela. Ela fez lá 5.000 exemplares, pulverizou no mercado 3.500, ficou 1.500 para venda e reposição, vendeu, o estoque está baixando, ela tem que reimprimir. E está com 3.000 bichinhos voando em vários pontos de venda Brasil afora. Reimprime ou não reimprime? Quanto reimprime? 1, 1.000, 2.000, 3.000? Existem casos catastróficos, acho que a palavra é essa, existem casos catastróficos em que a editora, de repente, resolveu fazer novamente 5.000. Infelizmente, o livro teve uma velocidade, uma inflexão na curva, começou a voltar à consignação. Então, além dos 5.000 que ela fez à toa, ainda recebeu mais 1.500 de volta, ficou com 6.500. Depois de um certo tempo, ela tem que, obrigada a se desfazer daquilo a R$ 3, R$ 4, R$ 5 como ponta de estoque. Então, a reimpressão de um livro que está consignado fortemente no mercado e que a editora muitas vezes não enxerga qual a velocidade, é extremamente delicado. A editora ela está numa grande loteria. Tá? Então, essa é uma segunda desvantagem. Então, falei de fluxo de caixa, falei de... Aí, o fluxo de caixa também que se torna mais previsível. Então, a desvantagem é essa. Vamos agora ver com os olhos da... e o custo operacional, gente. E eu esqueci de falar do principal, pelo amor de Deus. Tá? O custo operacional. Imaginem o seguinte, um livro, ele saiu da gráfica. A gráfica entregou na editora, no estoque dela. Esse livro depois vai consignado. Ele tem que ser separado, bipado, conferido, emitido uma nota, encaixotado, e se coloca na transportadora, a transportadora entrega na livraria. Consignado, não é uma venda, isso não está se gerando grana lá na frente. Depois de 3, 4, 5, 6, um ano, esse livro, novamente na livraria, que não teve o giro, ele é separado, dá um trabalho enorme para a livraria, ele é bipado, emitido nota, ele é encaixotado, é colocado na transportadora, é devolvido à editora, que, por sua vez, confere essa mercadoria, bipa, confere e guarda lá na prateleira, no picking ou no silo. O custo, e esse produto ele não gerou R$1 de venda, nem para a livraria, 1 centavo, nem para a livraria, nem para a editora. Só gerou custo. Independente do custo de ser feito lá atrás, também não gerou DA, provavelmente, direitos autorais. Tá? Mas tem todo um custo operacional. O livro, o produto livro, fisicamente, com certeza ele adorou. Ele foi passear, ele foi fazer turismo. Ele saiu da prateleira da editora, né, andou lá na transportadora, num caminhão atulhado de caixas, ficou na livraria, no ar-condicionado, uma livraria gostosa, com um ambiente maravilhoso, muito bem tratado, folheado e lido inúmeras vezes. 10 minutos, fudeu. Fudeu. Tá. Bom, mas, em resumo, e depois ele voltou. Então, ele passeou, ele gostou. E quem gostou mais disso foi a Transpo. Porque, né, a Mariana, você adora, né, Mariana? A Transpo adorou, porque ela cobrou o frete quando a editora mandou e ela cobrou o frete quando a livraria devolveu. Né? Espertinha, espertinha. Tá, fica nessa. Então, a transportadora adorou isso daí. Bom, gente, no caso da livraria, então tem um custo operacional. Na livraria, as vantagens. Ela é financiada, as vantagens que ela pode apostar num produto novo, sem grandes riscos, minimizando o seu risco, na verdade. A vantagem da livraria é que ela pode ter uma bibliodiversidade maior, um acervo maior na sua loja para oferecer aos seus clientes. A desvantagem, né? Eu vou ser um pouco maldoso. A vantagem é que ela fica mais acomodada, a livraria, porque ela recebe sem grandes compromissos. A desvantagem, tá? Mas eu estou falando casos e casos. Pelo amor de Deus, não sou genérico, gosto de comprar remédio genérico, é muito mais barato, mas eu não estou sendo genérico. Tem casos e casos. E a desvantagem? A desvantagem é que ela tem um espaço físico limitado, muitas vezes ela recebe em excesso, não sabe o que fazer.
tá certo? Ela tem um custo operacional enorme também, é uma dificuldade para as livrarias terem recursos humanos e tempo para separar os livros que precisam ser devolvidos. Em resumo, toda moeda tem dois lados. Boas práticas do mercado, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui. A primeira coisa, quem me deu a dica, e quem me falou assim, para mim foi um diamante que apareceu na minha frente numa única palavra. Foi o Leandrão aqui, numa conversa, numa das nossas conversas preparatórias. O Leandro soltou uma palavra que bateu aqui e falou, ficou. Tá? Então, obrigado, Leandro, pela dica, pela sacada. Ele usou a palavra assim, transparência. Tá? E para mim, isso caiu como uma luva, pela experiência que eu tenho no mercado, pelo tempo que eu já passei, pelas perrengues que a gente passa no dia a dia, por algumas atitudes que a gente tem que tomar, algumas vezes impensadas, né, meio explosivas. Mas a transparência. Quando nos denotamos nessa relação de mercado, e a gente vê os players ali, desde um autor, uma editora, uma livraria, um distribuidor, quando se faz necessário, a livraria, que é sempre necessária, e o nosso consumidor, que é mais do que necessário, né, a gente fica pensando assim, é uma relação dia a dia, cotidiana, nosso mercado não é muito grande. Né, nós nos conhecemos. Então, se nós nos conhecemos e nós nos respeitamos, acima de tudo, nós temos uma obrigação. Não é uma questão de não é uma questão de opção, é questão de obrigação. Transparência nesse relacionamento. O livro que eu recebo consignado, e eu, como distribuidor, recebo muita coisa, 95% do que eu tenho é consignado pelas minhas editoras, não, pelos meus colegas editores, né, é o mínimo, a obrigação que eu tenho é ser transparente na prestação. Isso quando eu faço umas gambi, mas só eu que sei fazer. Tá? Mas, é assim, a transparência é fundamental. Então, agradeço ao Leandro. E a transparência, pessoal, o Marcos, outro dia, Marcos Pereira, assistente, me deu, falou assim, a transparência ela envolve ética, ela envolve postura, ela envolve... E ele me deu, numa conversa que nós tivemos aí, ele perguntou para mim o que eu achava que era ética. E ele me deu uma definição que eu caí da cadeira e guardei até hoje. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Né? E eu guardei e penso muito sobre isso, toda hora eu tento rememorar, toda hora eu tento praticar isso. E é isso, essa transparência envolve ética. É um produto que não é nosso, é um livro que não é nosso, é um bem que não é nosso. Se não é nosso, porque quando é nosso, a gente faz o que a gente bem entende, é problema nosso. Mas quando é uma coisa de terceiros, quer seja de uma entidade, quer seja de um livro, quer seja de qualquer coisa, é de terceiros, não é nosso. Então, nós temos que ter mais cuidado, nós temos que ter mais carinho, nós temos que ter mais atenção e temos que ter mais transparência. Então, o primeiro mandamento, com certeza, Leandro, você matou a charada, é transparência. A segunda coisa é um contrato. Hoje, fiscalmente falando, e civilmente não, comercialmente falando, é obrigatório o contrato de consignação. Ele contém, cada um do seu modelo, cada um do seu jeito, ele contém as regras que devem ser obedecidas por ambas as partes. Quem não concorda, que é um direito não concordar de qualquer um de nós, né? É um direito, quem não concorda não assina e não faz. Toma o teu rumo, seja feliz. Agora, o contrato ele tem que existir, ele rege os nossos comportamentos, e eu não estou falando de ética, hein? Eu não estou falando de transparência, eu estou falando de regras bem colocadas, claras, objetivas e concretas. Tá? Então, o contrato tem que existir, porque ele norteia as nossas ações. Tá? E aí, se amanhã nós vamos discutir se está certo ou está errado, está lá no contrato. Então, de ambas as partes. Hoje, inclusive, legalmente, ele é exigido. Tá? Eu acho que uma terceira boa regra de mercado... Agora, falhou tudo. Agora, ou vai para a cola, ou tempo de escola. 16 tem o 4. Ah, vai. Tá? Contrato. A terceira coisa seriam ferramentas de gestão. Né? Um bom RP, um bom sistema, tá? Que saiba que há muitos sistemas do mercado, eles não contemplam consignação. Como eu disse, não faz parte da realidade de muitos produtos. Mas, então, assim, um bom sistema que saiba o que é uma consignação, o que é uma consignação recebida, o que é uma consignação concedida, como que você apura o que efetivamente vendeu, não é? Vendeu, soma, vendeu, soma, vendeu, soma, tem outras formulinhas aí, matemáticas para cálculo nisso, e contas de mais e menos, não tem nem dividido nem vezes, então é fácil. Qualquer sistema um pouco bem adaptado trabalha com isso. Né? Relatórios gerenciais que permitam à editora consignar livros próprios para cada um dos seus clientes, que são nichados muitas vezes, né? E as livrarias começarem a definir com mais capacidade, com mais qualidade, qual é o mix do seu produto, qual é o mix da sua loja,
O que eu posso ter que interessa para o meu cliente? O que eu não preciso ter, porque o meu cliente não tem aderência a isso, não rola, né? Não dá. Então, com essas ferramentas de gestão, tanto a editora quanto a livraria, e não adianta ficar na cabeça do vendedor. Pô, eu conheço bem a loja do Leandro, conheço bem a loja do Daniel, conheço bem a loja do Samuca. O Samuca tem lojas com perfis diferentes, tá? Do Rui, enfim, não importa. Cada loja é um jeitinho, cada loja tem um tipo de público, e isso faz uma diferença. Talvez mude aí 20% a 30% de um mix no total, dependendo da localização, dependendo do público. Então, essas ferramentas que nos ajudam a definir qual é o perfil do público, qual é o perfil do meu cliente, tá? E que eu possa otimizar, gerando um custo melhor, um custo menor e uma venda maior. Tá? Não dá para ser achismo. A gente está muito no achismo, na sensibilidade, acho que. Não, vamos usar ferramentas que mensurem isso, transformem isso em números e que nos auxiliem. Tá? Seria uma coisa legal de gestão. Um exemplo que existe hoje é o Simpo7, que está instalado em vários PDVs, em que as editoras veem as vendas reais, efetivas, tá certo? E podem até ajudar as livrarias na provável ruptura do produto, fazer com que isso não aconteça. É muito comum para nós, livreiros e distribuidores, muitas vezes a gente pegar um produto, vende, depois você esquece dele, porque você já está 3 meses na frente com mais um monte de coisa para fazer. Então, essas ferramentas nos ajudam muito. Eu acho que é outro ponto dessa boa gestão. Sugestão também, atingir um índice de acerto. O que é índice de acerto? Você tem consignado lá R$20 mil de um determinado fornecedor, certo? E você presta contas mensalmente. Normalmente, certo? Então, vamos tentar chegar no índice, eu sugiro, entre 15% e 20%. Né? Quer dizer, se você tem R$100 mil consignados, vamos acertar R$15 mil por mês. A preço de custo, tudo CMV, tudo a preço de custo. Tá? Acertar 15, 20 mil reais é um número bastante interessante. Nós, na Catavento, não conseguimos. Nem nós, com os nossos fornecedores, faço meia-culpa aqui, nós estamos tentando isso, tá? Cada vez mais, e os nossos clientes conosco também. Perfeito? Então, tentar atingir esse número, que eu acho que é bastante razoável e é muito mais saudável. Vamos estipular uma meta, que não seja 15, que seja 12, mas se é 7, vamos passar para 10. Vamos colocar daqui a 2 anos, atingir 12%, 15%. Tá? Significa que o que eu tenho lá, o capital de giro, que é da editoria, e o produto, ele está girando aí em torno de 5, 6 meses, eu consigo fazer girar o valor total. Legal? Então, estipulamos, é um número, e nós temos condição de chegar lá, através de gestão. Um outro item mostrar seu estoque, né? O seu estoque que eu coloquei aqui. Desculpa, montar o seu estoque gradativamente. Nós estamos mal habituados. Consignamos, recebemos, e vamos deixando lá a consignação. Vamos montar o nosso acervo, vamos usar uma parte da nossa grana, quando a gente ganha, né? Quando não ganha, não dá. Mas, quando a gente ganha, vamos usar uma parte dessa grana para montar o nosso mix de produtos, os livros que eu quero ter na minha loja, que não são livros da editora, são meus, da minha livraria, da minha distribuidora, certo? Em que eu defino o meu mix. É o capital de giro, gente. Nós temos que constituir esse capital de giro e fazer isso ser um aumento mensalmente, aumentar um pouquinho. São livros que eu vou ter sempre. Eu sei que vende, eu posso comprar, eu tenho que ter, não é que eu posso ter, eu tenho que ter. Só que é comprado, não é consignado. Como qualquer negócio, a maioria dos negócios em qualquer parte do mundo, capital de giro faz parte do business, faz parte do negócio, legal? Então, a gente vai montando isso graças à ajuda das editoras. Tá? E a editora precisa da nossa posição. E a última coisa, eu acho que é o seguinte, muitas ferramentas de prestação de contas, de transparência, elas envolvem venda de PDV. Passou pelo ponto de venda, passou pelo caixa, registra a venda, chega no final do mês, isso entra dentro do RP. O RP gera um relatório de prestação de contas para a editora, certo? E manda bala. Tudo parece que foi muito transparente. Pequeno detalhe. E livreiro sabe o quanto dói isso. Furto, perda. Isso não está computado, isso não passa pelo PDV. Tá? Todos sabem disso. Graças a Deus, eu espero que a maioria aqui não tenha um índice de perda muito grande, um índice de... Né, meu pai dizia, numa Bienal, eu lembro, o stand estava muito aberto, enfim, e eu falei assim, pai, mas aqui vão levar livro para caramba, né? Isso faz tempo, tá, gente? Faz muito tempo. Vão levar livro para caramba. Meu pai falou assim, meu filho, tomara a Deus que leve um stand inteiro. O dia que esse país começar a roubar livro, esse país tem jeito. Né? Foi a frase que eu ouvi dele, guardei isso até hoje. Entendi o que ele quis dizer mais tarde, demorei um pouco para entender, né? Eu fiquei puto, eu fiquei chateado.
Então, é isso, tá, gente? Então, eu acho que você fazer o inventário, a palavra certa para isso, tem uma palavra para isso, o inventário, periodicamente, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, porque você tem essa perda, a livraria tem essa perda inerente ao negócio dela, ao dia a dia dela, porque isso gera transparência, isso gera lealdade. Tá? Isso gera uma boa visão, isso gera uma confiança, isso gera um ambiente em que se torna mais propício essa consignação que hoje faz parte do nosso dia a dia, que ela continue num outro molde, porque senão ela vai ter que mudar e vai começar a machucar com muito mais dureza, acho que muitos de nós. Acho que basicamente sobre consignação é isso, tá? Então a gente volta depois a perguntas. Obrigado. Estourei, Samuca. Não estourou nada, não. Foi ótimo. Como sempre. Não, o tempo aqui realmente é chato, né? E coube a mim esse papel desagradável de regular um pouquinho, porque nós pensamos que talvez seja interessante, de repente, abrir, vamos ver se vai dar o tal tempo, né? Só complementando o que o Júlio colocou, que eu acho que é isso. No fundo, o resumo que eu entendo que o Júlio sempre coloca, né? Precisamos repensar a prática da consignação. Ela é boa, ela é importante, ela facilita, mas realmente não fica difícil ser unilateral, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nós temos, no caso da Livraria da Vila, né, quer dizer, a coisa de ter um mix mais assertivo por loja, tentar acertar mais cada público em cada local, o que vai provavelmente demandar menos devolução se conseguirmos acertar. Ou mesmo as devoluções mais frequentes, que oxigena o mix, né? São tantos títulos que saem que você precisa realmente fazer e não deixar só porque acerto sei lá quando. Tem períodos que pode ter uma necessidade disso, uma renegociação, seja lá o que for. Mas essa oxigenação do estoque permite que você tenha novos produtos e que você faça, então, os acertos de uma maneira mais frequente. Bom, Leandro. Será que... Tô. Tá funcionando aqui, tá. Tem o próprio... Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia primeiro, né? Bom dia aqui aos meus colegas aqui de mesa e bom dia a todos os outros colegas aqui do livro que estão conosco aqui nesse auditório. Bom, a gente está aqui para falar de boas práticas, né? Mas se a gente vai falar das boas práticas, não tem como a gente também deixar de comentar as más práticas, né? Que o que a gente quer aqui é exatamente construir um consenso de práticas saudáveis para o mercado. Práticas saudáveis, mercado saudável, né? E aí coube a mim falar aqui de um tópico que tem incomodado bastante as livrarias e que merece ser discutido, né, aqui de uma maneira muito clara aqui entre livreiros e todos os editores aqui que estão presentes também, que é a venda direta pelas editoras, né, a venda para o público final pelas editoras, por um preço diferente do preço estabelecido pela própria editora, como sendo o preço de capa do livro, né? Ou seja, vender um livro com um desconto que as livrarias não podem acompanhar, não podem praticar. Quando eu fiquei pensando sobre como eu ia abordar esse tema, eu tive até uma certa dificuldade, porque é difícil você falar sobre aquilo que lhe parece muito óbvio, né? Eu fiquei pensando aqui, todos nós aqui estamos nesse mercado há bastante tempo e tem algumas regras assim que são bem claras, né? O editor vai editar o livro, fazem isso muito bem, né? A qualidade das nossas editoras aqui é amplamente reconhecida. Nós, livreiros, vendemos os livros, né? Podem ter alguns atalhos, algumas intersecções nisso aí, mas basicamente é assim que funciona. Quando você começa a ver a editora fazendo a venda direta do livro e mais, fazendo a venda direta por um preço diferente daquela que ela estabelece para o mercado, aí a gente tem um problema, e um problema muito sério, né? Vamos lá, essa questão da venda direta não é nova, isso aí a gente já está vendo há bastante tempo. O que parece, na verdade, é que isso se acentuou durante a pandemia, essa, pelo menos, é a minha impressão, acho que é a impressão da maioria,
o que é compreensível, afinal de contas, né, foi um momento completamente diferente, todo mundo precisou se virar, todo mundo precisou achar alternativas de venda, e não foi diferente para as editoras. Muitas editoras que não faziam a venda direta passaram a fazer, muitas delas, na verdade, tiveram realmente que fazer promoções de livros. Era um momento muito diferente, né? Ok. Mas a pandemia acabou. Esse momento passou. E o que a gente percebeu é que essa prática foi mantida e pior, né? Ela foi sendo progressivamente aumentada. A gente viu editoras, na verdade, desenvolvendo equipes inteiras para isso, sabe? Fazendo projetos, na verdade, para a venda direta. Aí, o pessoal, né, a gente tem se reunido aqui, né, tem um grupo de livreiros que desde a pandemia tem se reunido, e esse assunto sempre voltava, e a gente chegou e falou, calma lá, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Vamos convidar as editoras para conversar, para entender melhor isso, né? E isso tem sido feito já há bastante tempo, aí, há cerca de 1 ano. Convidamos algumas editoras, né? Expomos a questão, e falamos, olha, essa situação aqui está muito esquisita. Isso aqui não dá para a gente manter, porque, para mim, é muito claro que livreiros, editores, sempre foram e sempre devem ser parceiros. Quando a editora passa a vender direto por um preço que eu, livreiro, não posso praticar, ela se torna minha concorrente, né? E, na minha visão, não tem como isso ser bom para o mercado. Então, a gente chamava as editoras, expunha isso para elas, e a verdade é que conversamos com dezenas e dezenas de editoras, né? E acho que praticamente todas elas foram unânimes em reconhecer que essa prática realmente não era benéfica para o mercado, né? Algumas com mais relutância, outras com menos e tal, mas a ideia era muito simples. A gente simplesmente falava, olha, o que a gente pensa? Primeiro, a editora vender através do site, do marketplace e tal, não é um problema. Por quê? Porque a gente sabe que as editoras têm um catálogo muito amplo e elas não conseguem, naturalmente, colocar todos esses livros em exposição nas livrarias. É impossível, né? Então, ela precisa realmente de ferramentas para conseguir vender esses produtos cuja exposição na livraria não é possível. Ok, não tem problema. Agora, não tem problema desde que a editora observe o preço que ela mesma impôs ao livro. O que incomoda é a venda por um preço diferente, menor, um preço que nós, livreiros, não podemos praticar, porque sabemos que se concedermos que seja 5%, ou pior, 10%, 20%, 30% em todos os nossos livros, é mais fácil a gente fechar as lojas, né? Fechar as portas e vamos fazer alguma outra coisa. É impossível que isso se mantenha. Então, a nossa pergunta para as editoras era muito simples, né? Vem cá, editora, passou o tempo em que vocês precisam das livrarias? Esse tempo passou? A exposição dos livros, o que a gente oferece, né, como serviço dentro de uma livraria já não é mais importante? Porque se você passasse a minha concorrente, né, é porque realmente houve uma ruptura muito grande nesse mercado, né? E o que a gente sempre ouviu é que não, de forma unânime, né, sobre a importância das livrarias. A gente, muito mais do que reduzir, a gente precisa ampliar o número de livrarias, esse é o nosso grande desafio aqui, né? Então, isso foi realmente uma distorção, aconteceu, o mercado foi indo, ninguém estava reclamando, vamos dizer assim, e a coisa foi ganhando uma dimensão muito grande. Mas, a partir do momento que isso foi conversado e exposto, as editoras, na sua grande maioria, perceberam e mudaram o rumo. Tá? Eu posso falar isso e falo isso com muita segurança, porque a gente tem feito essas conversas e tem feito esses monitoramentos, e as editoras com as quais a gente conversou sobre isso, de fato, pararam de fazer essa venda com desconto. Insisto aqui, né? O problema aqui maior é a venda com desconto. Tá? Bom, é claro que isso traz uma série de outras questões envolvidas, não é tão simples assim, né? A gente sabe que a editora precisa vender, sem dúvida nenhuma,
E a própria editora coloca para a gente algumas questões, fala assim, poxa, mas vem cá, eu quero fazer uma promoção de um livro, né? Errei a mão, imprimi demais esse livro, não está vendendo, eu preciso fazer algum trabalho com esse livro, né? Não vou poder vender o livro no site com preço diferente? A gente fala, não vejo problema nisso. O que a gente mais tem aí são exemplos de editoras que resolvem esse problema fazendo a rebaixa do próprio preço de capa do livro. E aí todo o mercado pode acompanhar. Não haveria problema nenhum nisso. O que eu acho que a gente precisa, de fato, criar essa consciência aqui, é que, num mercado que já tem tantos problemas como o nosso, tantos desafios, né, se a gente for permitir, dentro de um mercado relativamente pequeno, em que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, se conhece e se relaciona, se a gente vai permitir que outros problemas nasçam dentro do próprio mercado, aí a gente vai ter desafios ainda maiores. Essa é a grande questão. Porque essa questão de, calma lá, eu concorrer direto com o meu fornecedor, é uma coisa que a gente pode conversar e deve conversar internamente e resolver internamente. Tá? Essa é a grande questão. E aí, eu vou até pegar um gancho aqui, porque eu tinha conversado aqui com o Samuel, porque essas questões que vão surgindo, e aí a gente vai dando um ar de normalidade para elas, de repente elas tomam um vulto muito grande e a solução do problema fica muito mais difícil. Então, essa questão da venda direta, embora não seja nova, acho que ela ganhou uma dimensão maior e todos nós precisamos aqui nos conscientizar a respeito dela, né? E trabalhar para resolver essa questão, porque essa questão é uma questão seríssima. Mas outras questões surgem mais ou menos nesse mesmo âmbito e que vale a pena a gente falar de uma maneira nem que seja muito rápida, que também ganham ares de normalidade e vão contra as boas práticas que a gente está defendendo aqui. A questão das feiras, por exemplo, né? Eu acho que a gente precisaria falar um pouco sobre isso. Essas feiras universitárias surgiram, por exemplo, como uma opção para que alunos universitários, que normalmente, né, têm pouco dinheiro, pudessem comprar livros técnicos para estudar. Depois, essas feiras foram crescendo, foram crescendo. Hoje em dia, toda e qualquer editora participa e a premissa é uma só, né? Um desconto mínimo de 50%. É assim. Tá? Bom, como tudo que é ruim pode piorar, durante a pandemia, a feira física não pôde acontecer, aí eles passaram a fazer a feira virtual. Então, qualquer um, em qualquer lugar do país, poderia comprar o livro de praticamente todas as editoras com 50% de desconto. Né? E aquela, nada que é pior não pode piorar ainda mais. Né? A ideia foi boa e ela começou a crescer. Então, esses organizadores já estavam desenvolvendo, já tinham as feiras de São Paulo, aí já estamos tendo notícia de feira em Pernambuco, no Amazonas e tal, nesse mesmo modelo. A feira física, com desconto de 55%, com no mínimo 50%, mas você também pode comprar online. Então, a verdade é que, se nada fosse feito, em pouco tempo a gente teria feiras todo mês com as editoras vendendo direto a 50%, no mínimo. Vejam só o tamanho do problema e essas coisas vão acontecendo, né, sem se perceber, e quando vê, com áreas de normalidade, e a coisa está feita, e a reversão disso é muito difícil. Tá? Então, como a gente está falando aqui de boas práticas, a questão maior dessa mesa aqui é exatamente a gente... É aquilo que eu falei, é difícil falar sobre obviedades, né, sobre coisas que são tão óbvias, né, mas a gente precisa, na verdade, aqui, refazer alguns pactos que sempre foram, né, assim, alicerces do nosso mercado, né, e a gente precisa trazer isso de novo, reconversar isso, para que a gente não crie novos problemas, além daqueles que a gente já enfrenta e que não são poucos. Tá? Eu sei que esse é um assunto delicado, eu sei que as editoras têm vários pontos de vista a respeito disso, a gente pode depois aí, abrir para perguntas, conversar, porque essa é uma discussão importante, necessária e que precisa ser ampliada. Né? Esse tipo de cuidado, de conversa com as editoras, elas até então ficaram ali um pouco limitadas, e, claramente, quando a gente fez esse trabalho, a gente pegou ali pelo ranking das editoras mais importantes e tal, maiores, né? Não mais importantes, mas maiores, e começamos a conversar com elas.
Mas existe uma série, dezenas e centenas de editoras aí, médias e pequenas, com as quais a gente ainda não conseguiu conversar. E se você for fazer uma pesquisazinha rápida na internet, você vai ver um monte de casos das editoras vendendo direto com desconto. Pois bem, meu pedido para vocês, então, é que nos ajudem nesse trabalho. Esse precisa ser um trabalho feito a várias mãos. Tá? Toda vez que a gente vê isso, vamos conversar, porque eu acho que os argumentos são muito bons, né? E que as editoras que resistem, na verdade, nisso, estão tomando uma decisão que, né, a gente fala sobre isso também, e que a gente respeita. Aquela editora que, de uma maneira muito transparente, fala, olha, meu modelo de negócio é eu mesmo vou editar e eu mesmo vou vender, eu não preciso das livrarias, ok, boa sorte. O que não dá para aceitar são as editoras que precisam da livraria, querem o livro na livraria, mas, ao mesmo tempo, querem vender direto também por um preço diferente do que ela própria estabeleceu para o mercado. Aí sim, isso sim é inconsistente, isso sim é insustentável, e isso a gente precisa realmente resolver. Tá? Não vou me prolongar mais, eu sei que o nosso tempo aqui está apertado, então eu agradeço a todos aí e passo aí a palavra de vocês. Eu acho que teria, cada um dos assuntos aqui seria suficiente para um dia inteiro de reflexão e discussão. Mas, além do diálogo, né, quer dizer, vamos dizer assim, que o Leandro citou, conversamos com um monte de editoras que voltaram atrás, temos discussões no grupo que a gente tem citado aqui, que desde a pandemia procuramos nos reunir para o que a gente vai fazer, né? Ações mais fortes, né? Então, por exemplo, né, quer dizer, o Paulo Escariz, Baiana Arretado, então lá uma situação específica com uma editora, né? Quer dizer, e olha, então eu não vou trabalhar mais com vocês. Opa, puxa vida, olha, nós nem percebemos, tem razão, e voltar atrás, e assim por diante, né? Quer dizer, além do diálogo, eu acho que, não é que queremos, mas quando a gente ouve da própria editora, olha, e na verdade nem vende, viu? Nem vende. Pô, e ainda por cima não vende, mas atrapalha. A cabeça do consumidor está confusa. O consumidor vê apelos de tudo que é lado, por descontos, por promoções, e está ficando um certo padrão, né? Então, são situações desagradáveis. Se não vende, para que fazer? Ou faz a promoção e, como o Leandro citou, o preço de capa deixou de ser 50%, é 40%, porque está dando 20%, o preço de capa passa a ser 40% para todo mundo. Não precisa ter necessariamente, ou a gente tem que começar a controlar isso, ou depor, né? Baixa o preço, ou errou no preço, ou o preço, o cliente vai perceber, puxa vida, ficou mais barato, 40, 30 reais, e pura e simplesmente, né? Mas... E lembrando, Samuel, que isso também não é novidade, né? A gente tem uma série de editoras que trabalham assim, estou vendo o Marcos Pereira ali, assistente, por exemplo, é uma editora que faz isso sempre, com muita frequência, essa rebaixa de preço. Então, não é nenhuma novidade para o mercado, é só uma maneira mais justa e equilibrada de você deixar todo mundo trabalhando ali mais ou menos numa mesma faixa, né? Não é, e não só não é complicado, como é factível, né? Quer dizer, assim, fazer realmente, a Sextante é um exemplo, né? Mas vamos seguir. Marcos Gasparian. Alô? Alô? Bom dia a todos. Para mim é um privilégio poder estar conversando com todos vocês, livreiros do Brasil todo, e explicar algumas situações que a gente está vivendo. No ano de 1979, 3 mulheres aqui do Rio de Janeiro examinaram as regras do mercado livreiro e resolveram abrir livrarias. As 3 livrarias funcionam, 2 funcionam até hoje, que é a Argumento e a Malas Artes, e a terceira, que é a Timbre, existiu até o ano passado. Mas elas examinaram o mercado, viram como é que... E as regras eram bem mais duras na época, os descontos eram bem menores, não havia consignação. E
se jogaram no mercado. Eu, particularmente, ajudei minha mãe a abrir a livraria em 79, e a gente não tinha experiência nenhuma no comércio, e contratamos um gerente, que era um AS do Volante, o cara trabalhava muito bem. Ele trabalhou com a gente uns 3 meses e desapareceu. E aí, naquele dia que ele desapareceu, eu e minha mãe, ali no balcão, ali, falamos, e agora? E ali a gente decidiu uma estratégia que permanece até hoje, que a gente combinou dizer sempre a verdade. Falamos em transparência, agora eu vou falar de verdade. Eu acho que verdade é uma palavra muito importante para quem quer ser livreiro, porque é através da verdade que a gente conseguiu conquistar vários clientes. Quer dizer, nunca dizer que leu um livro sem ter lido, nunca dizer que o livro estava esgotado só porque ele não tínhamos na livraria, nunca oferecer alguma coisa que a gente não tinha certeza, oferecer livros mais baratos quando existia uma edição mais barata do mesmo título. Com isso, com essa estratégia, a gente fez o cliente virar um amigo e a gente acabamos nos tornando conselheiros. E essa relação funciona muito bem. E, com isso, a Argumento cresceu, a gente teve uma segunda fase, que a gente aumentou a loja, botamos CDs, DVDs, cafés, um café dentro da livraria. Acabamos conquistando o Manuel Carlos, que nos colocou em 2 novelas da Globo, no horário das 20 horas, que foi uma divulgação importante para o livro no Brasil. Aquilo ali atingiu e conquistou muitos corações. Agora, a questão é o seguinte, hoje em dia está difícil dizer a verdade. Eu fico muito constrangido hoje, quando eu vou vender um livro para uma pessoa, um cliente querido, amigo, que a gente sabe que não é uma pessoa de muitas posses, e o livro custa R$ 69,90 na nossa livraria, que é o preço marcado pelo editor, e a gente sabe que a própria editora está vendendo com desconto no site dela. A gente sabe que um grande varejista online está vendendo com, às vezes, até 80% de desconto. A gente teve um dia, fizemos um orçamento para um cliente de vários livros e, por curiosidade, fizemos o mesmo orçamento na Amazon, né? E o nosso preço de capa era 2.300 e o preço da Amazon era 850 para pagar em 12 vezes sem juros. Então, eu me sinto, hoje em dia, enganando o meu cliente. E isso não é bom. Assim, eu, às vezes, até comento, olha, a gente está vendendo livro para pessoas, para incautos, pessoas que não perceberam, que não estão entrando no site, porque realmente comprar na livraria tem que ou gostar muito da gente, ou do ambiente, que realmente a gente tem clientes assim, ou então pega a gente que não percebeu o que está acontecendo. Então, eu acho assim, é um escárnio, né? Desculpe eu usar a palavra, mas é um escárnio. Se a Volkswagen amanhã começar a vender carro com desconto na fábrica, as concessionárias no dia seguinte todas fecham. Quer dizer, isso é uma coisa que cabe aos editores, caberia ao Snell, que esteve aqui ontem, caberia uma política de falar, olha, pessoal, não dá, isso não existe, não funciona em lugar nenhum. Nos Estados Unidos, que é o país mais liberal, isso não acontece. E não pode acontecer. Então, eu acho assim, esse pacto que havia no passado, que atraiu essas 3 mulheres a abrirem uma livraria, ele funcionou durante muito tempo. Claro, a gente teve agora a internet, é uma novidade, a pandemia é outra, e o mercado mudou. Bom, mas passada essa turbulência, eu acho que é urgente que editores e livreiros e distribuidores e autores também sentem para conversar e determinar uma nova regra. O mercado precisa ter uma regra. Preço é uma coisa importantíssima. Assim, como que a gente vai convencer um empresário de uma cidade de 200 mil habitantes, que tem várias pelo Brasil afora, que não tem livraria, a abrir uma livraria? Eu gostaria muito de ver um editor tentar convencer um empresário desse, porque é difícil. Não existe assim essa possibilidade. Eu até comentei outro dia, a coisa de 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, os taxistas aqui do Santos Dumont costumavam, vamos dizer assim,
arredondar para cima o que cobravam dos passageiros. A coisa ficou tão grave que os passageiros que desembarcavam andavam o aeroporto inteiro para pegar os táxis da área do embarque. Tal ficou a fama daqueles taxistas ali do desembarque. Quer dizer, isso tem quase 30 anos e permanece até hoje. O meu grande receio é que as livrarias percam a credibilidade. Aquela coisa da verdade que a gente usou e conquistou os clientes, eu tenho muito receio que isso vai acabar. Eu não gosto de ser chamado de ladrão, como eu já fui algumas vezes. A gente está ali com o público e o público reclama. As livrarias estão sendo usadas como showrooms não remunerados por esses grandes varejistas e, às vezes, até pelas editoras. Então, as pessoas vão na minha livraria, ar-condicionado, música boa, livreiros. Pessoal, a gente tem que pensar nesses profissionais, os livreiros, que são pessoas fantásticas, que tanto ajudam a venda de livros nesse país. Então, os livreiros que estão ali, eles ajudam, convencem, explicam os livros, e a pessoa pede um tempinho, vai lá no nosso café e compra pelo site. E no nosso café tem uma promoçãozinha que chama Café do Próximo, onde você pode pagar um café para uma próxima pessoa, e a outra pessoa vem e toma o café de graça. Às vezes, essa pessoa ainda pede o café do próximo. Ou seja, não deixa nada nas suas mãos e a gente assiste aquilo diariamente. As editoras sabem que isso está acontecendo. E, no entanto, eu não vejo um movimento maior dos editores nesse sentido. Quer dizer, somos nós, livreiros, a responsabilidade está nas nossas mãos, eu acho, de pressionar os editores, porque eles, assim, de livre e espontânea vontade, eu não vejo eles assumirem uma posição. A própria Lei Cortês demorou muito tempo para ser aceita pelos editores. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que um novo pacto tem que ser feito. A gente tem que sentar de novo. Como a gente está sentado aqui, se a gente pudesse ficar aqui a tarde inteira e tivesse editores, ninguém vai brigar. A gente simplesmente quer criar uma nova regra, porque, do jeito que está, é muito desagradável ser tratado do jeito que a gente, às vezes, é tratado. E uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: eu queria que o negócio do livro fosse bom, de novo. Porque esse negócio de fazer eventos que a gente tem feito, cursos, os livreiros estão se transformando em grandes promotores de eventos. Mas o dinheiro não tem que vir daí, o dinheiro tem que vir do comércio do livro. É comprando, vendendo e tendo uma margem justa. É assim que eu entendo. Claro, tudo que a gente puder fazer a mais para levar a gente na livraria é saudável, é bom. E a gente tem exemplos incríveis. Eu vi outro dia um editor falando, os livreiros têm que inovar, têm que fazer coisas novas. Poxa, mais do que a gente tem feito, é impossível, sinceramente. Eu acho que falta um pouco. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, tá? Mas na pandemia, a minha sensação foi que as livrarias perderam muito mais que os editores. E os editores começaram uma relação extraconjugal com esses sites de venda. Como nós entramos na menopausa, ficamos meio desanimados, e aí começou um caso. Agora, essa aventura é uma aventura, né? É uma aventura. A gente sabe que é uma aventura. Qualquer pessoa razoável sabe que esses sites grandes que estão vendendo livro abaixo do custo, que se inclui o frete, como o Marcos Teles mostrou ontem, sabe que isso aí vai dar um creque em alguma hora, né? Vai haver uma reação. A gente não pode ficar na mão de poucas pessoas. E a gente tem uma rede de livrarias que é importantíssima. Então, acho que está mais do que na hora de editores e livreiros darem as mãos de novo com os distribuidores e autores e tratar de fazer um novo pacto. Acho que sem ele, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei se eu deixei alguma coisa para trás. Eu só queria... eu acho que esse contraditório nosso, como livreiros, em relação aos editores, é importante para os editores poderem tomar uma decisão. Porque se a gente ficar quieto, é difícil um editor, sinceramente, parar ou recomendar um grande site para não dar desconto, ou ele mesmo parar de vender dando descontos.
Se a gente não fizer alguma coisa, nós, livreiros, é difícil imaginar que eles vão fazer. Então, esse contraditório até ajuda eles a, eventualmente, tomar uma postura em relação à Amazon e outros varejistas. Porque se a gente não fizer nada, não tem nada a perder. Mas eu acho que o que vai perder realmente é o mercado do livro, porque as livrarias são muito importantes, eu adoro. Acho que a gente faz um trabalho social fantástico, porque a gente não usa dinheiro nenhum do Estado para incentivar a leitura, e a gente faz esse trabalho, às vezes, muito melhor do que escolas até. Então, eu acredito muito nesse nosso negócio ainda, mas desde que haja assim, um acordo, um novo acordo, enquanto a Lei Cortês não vem. Acho que é isso. Porque se a gente ficar esperando a Lei Cortês apenas, talvez seja tarde demais quando ela for aprovada. Enfim, é isso. Bom, eu acho que cada um do seu ponto de vista de assuntos, né? Quer dizer, eu acho que trouxe coisas muito importantes, né? Quer dizer, isso que o Marcos colocou faz tempo que a gente tem falado, né? Quer dizer, e ele vem com essa carga prática, porém emocional também, né? No fundo, deixando, falou, olha, o que nós vamos fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? O maluco da história, né? Quer dizer, que eu me recordo que há 10 anos, né, mais ou menos, então, só pegando, não é o tema, mas assim, pontualmente a questão da Amazon especificamente, né, que todos os editores, com muito orgulho, diziam que não estavam assinando a carta, que eles exigiam sei lá quanto de desconto, que iam dar o desconto máximo que davam para livrarias. Isso já foi, todos sabemos. Quando a coisa foi aumentando, não, eles representam muito pouco na minha carteira de clientes, 3%, 5%, não quero passar muito, não quero ficar dependendo de uma empresa tão grande. Já foi. Hoje, quando se fala que eles têm 30% do mercado de uma editora, eu nem sei se existe mais isso, que é 35, 40, 50, e conversando com alguns editores ontem, falou, ó, e tem algumas que até mais. E aí vem o milagre do preço ter que subir, o preço de capa, porque se o desconto vai aumentando por parte de alguém que detém 40% do seu faturamento, então eu preciso receber, então aumenta o preço, chega no preço, e aí vem com uma política de desconto, porque o editor já acha que o preço está caro, né? Quer dizer, então é uma bola de neve, um círculo vicioso esquisito, né? Não dá para esperar a Lei Cortês, seja pelo Legislativo, seja pelo Executivo, que não sabemos quanto tempo, mas dá para a gente fazer um pouco o que foi pincelado ontem, algumas iniciativas, né, de estabelecer uma certa apoio, uma certa Lei Cortês informal, ou seja, todos sabemos o que precisa, quais são os parâmetros, não há dúvida que alguém tem que controlar um pouco quem não for respeitar um pouquinho, e respeitar é por uma questão de sobrevivência, né? Não é de forma alguma para, não, então vamos estabelecer firme um desconto, não, senão a gente não avança, né? Senão a gente não sobrevive. Então, daí essa parceria, né? Quer dizer, então, meio para concluir, se é que tem tempo para a gente abrir, né? Eu acho que a união das livrarias é fundamental, né? Quer dizer, então, se a gente fala de tudo isso, eu acho que cada vez mais nós estamos próximos disso. Nunca tivemos tão irmanados, vamos assim, nesses mesmos objetivos e ideais. É o momento. Sem a parceria da editora, do distribuidor, isso não vai acontecer. Então, precisamos realmente dessa junção, dessa conjunção de objetivos, porque senão vamos ficar, olha ali, aconteceu isso, tal, e
não avança, né? Quer dizer, então, se a gente acha que não é saudável dar um desconto excessivo a gente, livrarias, editoras, distribuidores, pô, o que a gente faz? Então, o Alexandre ontem mais ou menos citou, ele vai fazer com livros, se é que alguém já não recebeu de livro, que vai fazer um lançamento do livro pedindo, então, para que aquele cliente não ultrapasse de 10% de desconto, né? Vamos fazer até 10%. Pode ser 0, pode ser 5%, né? Não necessariamente 10%. Mas, para nós, livreiros, isso é muito tranquilo. Mas e para os online da vida, né? Então, podemos contar, o Júlio uma vez falou que pode contar com ele, podemos contar com os distribuidores para fazer um pouco esse acompanhamento, com os editores que não vão permitir. Então, falou, olha, essa carta que você recebeu, você não está cumprindo. E aí, quem sabe, em semanas, meses e algum tempinho, a gente consiga moralizar um pouquinho e viabilizar essa política, né? Lançamentos e pré-vendas, por exemplo, né? Quer dizer, eu vejo editores, quando eu converso, e aqui conversei com... Eu não entendo por que tem que dar desconto. O editor falando isso para mim, mas são eles que estão dando. São vocês, editores, né? Quer dizer, eu falei ontem para... Eu falei, não, realmente porque precisa, mas para que precisa no lançamento e no pré-venda você dar um desconto? O lançamento em si já é um atrativo. Poxa, vamos lá, vamos fazer aquele começo de venda de um lançamento e de uma pré-venda, deveria ser atraente o suficiente para realizar a venda. Vamos deixar as promoções para um segundo momento, né? Então, fechamos aqui a mesa, né? Quer dizer, há alguma pergunta que... Ali, precisa levar o microfone, como é que faz? Espera aí, deixa eu descer aí. Vou fazer esse papel aqui. Esse é muito alto ou eu consigo? Olha, antes de mais nada, parabenizar vocês por esses depoimentos. Acho que vocês estão tocando em assuntos que são super importantes para todos nós, para a cadeia do livro como um todo. Parabéns, Leandro, parabéns, Júlio, parabéns, Marcos, parabéns, Samuca. De fato, a sugestão que a gente tem aqui, porque estamos todos no mesmo barco, é isso que o Marcos falou, que editores e livreiros estejam conversando mais, porque eu sou editor, eu sou livreiro, eu não tenho a menor dúvida de que, se as livrarias desaparecem, as editoras desaparecem também. Então, eu estou vendo aqui o Ricardo, que está à frente do Publish News. Eu peço, por exemplo, para o Publish News se juntar a essa luta nossa de, vamos chamar, moralizar esse mercado. Agora, coisa de 2 semanas atrás, uma editora de São Paulo, ingenuamente, inadvertidamente, resolveu fazer um feirão de livros com 50% de desconto, que, cá entre nós, é uma coisa absurda, do seu catálogo, e nós reagimos imediatamente, e eu fico feliz de dizer que a editora imediatamente percebeu que havia cometido um erro e voltou atrás. Mas eu tenho que deixar registrado que eu fiquei chateado de ver o Publish News colocando aquela notícia em quase que primeira mão, assim, feirão com 50% de desconto. Eu acho que realmente nós temos todos que nos convencermos de que, se essas práticas continuarem acontecendo, as livrarias vão fechar as portas. Então, o Marcos, no nosso grupo, tem sugerido encontros mais frequentes com as editoras para pedir para as editoras que se juntem a essa luta e que façam o seu trabalho para que a gente tenha um mercado mais saudável. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só parabenizar e colocar que realmente esse assunto aqui é o assunto talvez mais importante, porque não adianta Lei Cortês quando as editoras vão diretamente para o consumidor final e vendem os seus livros com descontos.
Não adianta, quer dizer. Então, a gente fica se iludindo aqui. E o Marcos Pereira, que esteve comigo lá em Atibaia, falamos sobre isso. Marcos sugeriu por que o mercado não se junta para fazer acontecer na prática a Lei Cortês. Esse é o grande desafio que nós temos. Nós, no nosso grupo, estamos conversando sobre isso, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. E, para todos os livreiros que estão aqui, cada vez que vê uma editora fazendo uma coisa como essa, sentar com o editor e mostrar que isso não pode acontecer. Porque, se isso continuar acontecendo, nós vamos todos fechar as portas. Essa é que é a verdade. Obrigado e parabéns. Obrigado, Alexandre. Vamos lá. Quem mais fora o Daniel que... Obrigado pelas suas palavras. Você sabe que pode contar com o Publish News, e o que você fala e os colegas é sempre objeto de reflexão e aprendizado para a gente. Bom dia, Daniel Pinsky, das editoras Contexto e Labrador. Queria fazer duas sugestões bem objetivas, né? O Leandro falou para a gente, eu acho que não está funcionando direito. O Leandro falou para nós, editores, para nós, editores, eventualmente, fazermos sugestões. Tá? Claro, obviamente, eu não estou aqui representando todas as editoras, porque cada uma tem o seu estilo, o seu jeito. Mas eu sugiro, por exemplo, as duas grandes feiras de livros com 50% de desconto, que são a Unesp e a da USP. Muito longe. Tá bom, pode ficar com isso aqui. Se não participarem, tiverem, durante essa semana, um espaço especial nas livrarias. Vocês têm um grupo de livreiros que podem fazer Semana dos Editores Parceiros. Nós, editores, eventualmente, podemos dar um desconto um pouco maior. Vocês darem um desconto que, obviamente, não dá para chegar em Está bom? Ah, tá longe. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, entrar em contato com a CDL, fazer um grupo das livrarias junto com o editor, para entrar em contato com os trimestres, tentarem abaixar esse desconto. As feiras vão continuar existindo. Tá? Eu participei, a nossa editora participou da primeira feira, feirinha pequenininha, só de livros acadêmicos universitários dentro da FEFELESH na USP, faz uns 20 anos. E ela foi realmente crescendo, e hoje eu acho que ela faz muito mal para o mercado, por isso que a gente decidiu não mais participar. Então, a gente tentou fazer um grupo, negociar com a USP, não fomos muito bem recebidos, mas eu acho que livreiros e editores conjuntamente, primeiro com a USP, que é uma outra feira, tá? E tentar, no mínimo, baixar esse desconto, talvez ano que vem para 40%, e depois para 30% de desconto. Acho que isso já pode ajudar bastante os livreiros. Pessoal, se me permitisse 15 segundos, senhor presidente. O Daniel, independente do Daniel, Contexto Labrador, já foi. Ele já tinha tomado essa posição de não participar dessas feiras que dão esse desconto de 50%, porque ele também sentiu perder o objetivo. E também conversando com ele, eu ratifico o que você disse. Nós aqui no grupo, nós estamos querendo criar uma modalidade de editor, amiguinho, coleguinha, bonitinho, lindinho. Daniel, bonito e lindo você nunca vai ser. Agora, a sua editora ela merece uma consideração, a sua editora merece um respeito e uma contrapartida por atitudes positivas como essa. Então, é isso que nós, como livreiros, também estamos tentando montar um mecanismo e distribuidores para que possam colaborar e privilegiar aqueles que entendem essa situação e fazem efetivamente na prática atitudes como essa. Obrigado aí pela atenção. Bernardo? Pessoal, só queria pedir desculpa, a última pergunta, porque a gente precisa avançar com os painéis, a gente tem horário do almoço aí programado, então perdoem. Para o microfone pegar. Último momento, por favor. Oi, vamos ver se funciona. Não. Eu já estava achando que era uma conspiração contra os editores, mas parece que não, Oi. Bernardo Gurbanov, livraria e editora Letra Viva, atual diretor institucional da ANL e ex-presidente da ANL, e ex-vice-presidente da CBL, e ex-vice-presidente do Grupo Ibero-Americano de Editores. Só não sou ex-marido. Já foi.
eu celebro a cordialidade da exposição da mesa, da plateia, mas eu quero transmitir a minha cordial indignação. À medida que eu ouvia as exposições, foi crescendo, foi subindo a temperatura do meu corpo, porque comecei a lembrar de ações que já estamos fazendo faz muito tempo, entre elas a impulsar a Lei Cortés, que está desde 2014 no Congresso e ainda não aconteceu. E lembrei que estamos na 31ª Convenção Nacional de Livrarias e que na 26ª Convenção de Livrarias, em 2016, lançamos um manual de boas práticas, que está no site da ANL para quem quiser ler ou reler. No entanto, a situação vem se deteriorando a cada dia mais, as manifestações cordiais continuaram, não percebi inadvertidamente. Isso é muito... É um gente, mano. O Alexandre é um gente, mas quando usa a palavra inadvertidamente. Mas o fato é que o dano que a situação que basicamente podemos resumir, na qual, imoral, eu diria, na qual o livreiro tem que concorrer, não com outros livreiros, senão com seus fornecedores, eu diria, um crime. Eu diria que é um crime isso, é uma condenação para o nosso setor. E o grupo de livreiros e distribuidores está trabalhando na reformulação ou no aggiornamento, digamos assim, desse manual de boas práticas. Né? Que eu quero ler, nada mais, desculpem, mas eu acho que todos precisamos ouvir esta questão, são instantes. Porque o manual de boas práticas tem 6 pontos só. É apenas um enunciado e uma manifestação de intenções, onde fala ou tenta contemplar os interesses de todos os protagonistas do setor. Certo? Não é só para o livreiro, é também para o editor, é também. Já falava do cuidado com a consignação, e fala também de uma questão muito importante, define ou traz a definição do que é livre concorrência e do que é concorrência predatória. E isso que eu quero ler para vocês assim, um instante. Isto é de 2016, novembro de 2016, assinado pela ANL, pela CBL, pela AEL do Rio de Janeiro, pela Libre, pela Associação Brasileira de Editoras Universitárias, pela Câmara do Livro e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E aqui diz, então, incentivar a bibliodiversidade, vou resumir, procurar junto ao poder público e à iniciativa privada ações que promovam o aumento do número de livrarias e pontos de venda, privilegiar as funções específicas de cada um dos integrantes do sistema, com exceção de feiras de livro, concorrências públicas e vendas institucionais, respeitar o princípio da livre concorrência, garantida pela Constituição Brasileira de 88, título 7º da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, etc., 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 definida como a liberdade que a pessoa tem, seja ela física ou jurídica, de ofertar seus produtos e serviços sem ferir os princípios da ética, da moral e da lealdade. E esta é uma palavra que faz barulho aqui. Da lealdade. Respeitando qualquer outro concorrente, não usando mecanismos espúrios para macular ou prejudicar o trabalho de outrem. Inibir a concorrência desleal ou predatória, definida como a manipulação do preço de venda ao consumidor, operando com prejuízo ou deixando de ter lucro, ou mesmo
aplicando preços incompatíveis com a mínima margem para a viabilização do negócio, visando aumentar sua participação no mercado. Eu acho que isto é bastante claro, isto faz parte da Constituição brasileira, e é por aí que nós temos que ir de uma vez por todas, com a cordialidade do caso, né? Com o diálogo do caso, com respeito aos interesses de todos os integrantes da cadeia produtiva do livro, mas também com indignação, porque esta situação nos condena, né? E esta situação está mostrando que há poucos sobreviventes. Obrigado. Bom, então encerrando a mesa, né? Claro. Pessoal, eu só queria pedir uma salva de palmas em homenagem à memória de um grande livreiro que a gente perdeu essa semana agora, o senhor Oswaldo Siciliano, que tanto fez pelo mercado do livro e merece essa homenagem. Tá? Obrigado. É isso. Acabamos então, né? Obrigado.